Bom dia, sejam bem-vindos à Igreja Cristã Verbo Lisboa, a mais um domingo abençoado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. É uma bênção estar aqui, um privilégio. Vamos começar agradecendo ao nosso Pai amado por mais esse dia de graça que Ele nos concede, por termos a oportunidade de vivermos novas oportunidades. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia. Obrigado pela renovação da tua misericórdia, Senhor. A tua misericórdia se renova a toda manhã. Perdoa nossas falhas, Senhor, para contigo e para com os nossos irmãos. Abençoa nossa caminhada e nos incomoda, Espírito Santo, toda vez que em pensamento ou em conduta nos desviarmos do teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Vamos então louvar o nosso Deus com os nossos cânticos e nossos louvores. Vamos buscar agora uma adoração em espírito e em verdade, como o nosso Deus quer de nós, adoradores verdadeiros, adoradores em espírito e em verdade. Deus abençoe nossa reunião. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és grande, Jesus.
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra
Vamos declarar isso juntos. Há poder no nome de Jesus. Declara com fé. Há poder no nome de Jesus. Ele está aqui, tudo é possível. Há poder No nome de Jesus. cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. há poder No nome de Jesus. há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder, Há poder no nome de Jesus. pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. pra cadeias. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Obrigado, Jesus, pela tua presença.
Bom dia, Igreja Cristã Verbo Lisboa. Bom dia a todos. Bom dia para vocês que estão aqui conosco, para os que estão nos assistindo depois. Glória a Deus por esse louvor, glória a Deus por poder adorar ao Senhor, entregar nosso coração e crer que Ele é um Pai bom, que Ele é aquele que cuida de nós, que nós possamos descansar de fato na graça dEle, no amor dele por nós, né? Nós possamos realmente declarar que nós descansamos em verdes pastos, né? Que nós temos um pastor, que é aquele que fala e nós somos a ovelha, que nós ouvimos a sua voz, descansamos em seu colo e conseguimos adorar ele diante de todas as questões que nós estamos passando. Eu declaro que esse tenha sido um tempo de paz, refrigério no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, que a gente possa sempre lembrar que nós temos um lugar para estar, lugar de adoração, né? Então, agora, continuando, eu agradeço a Deus pelas famílias aqui representadas. Eu oro e peço cada vez mais que a nossa certeza da filiação esteja palpável em nossos dias, que Deus ele possa ser aquele Pai bom e nós possamos ter essa capacidade de discernimento espiritual de identificar a bondade dele nos nossos dias. Que nós possamos entender e ter esse discernimento espiritual de ver ele como esse Pai bom. Assim eu declaro sobre os nossos dias, sobre a nossa vida, nós possamos sempre exalar o perfume de Cristo a todo instante. Oro para você que está aqui conosco, para você que está nos assistindo. E vamos entrar agora no momento de dízimos e ofertas, né? Declarando em nome de Jesus esse tempo de adoração e dando continuidade a essa adoração também através dos nossos dízimos e ofertas, porque é uma forma de nós adorarmos a Deus. Então, se nós formos em 2 Coríntios 9, né, 10, fala assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Nós já conversamos aqui, né? A nossa justiça não é a justiça de Deus. O Senhor é aquele que transborda sobre a nossa casa, né? Mas o melhor é a partir desse ponto aqui, que é o 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a nossa generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que nós possamos, todos os dias da nossa vida, ter esse enriquecimento do Senhor, mas principalmente em generosidade. Que nós possamos ser generosos, entendendo que Ele que nos supre. Ele nos supre o nosso tempo, Ele supre a nossa saúde, Ele supre as nossas finanças, Ele nos supre, como está em Mateus 6:25. Ele cuida dos lírios do campo. Como é que Ele não vai cuidar de nós que somos filhos? Então, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Não hesitar em sermos generosos quando o Senhor nos ordena ser generosos. Que vocês possam agora, com o direcionamento de Deus, com a paz no coração de vocês, ofertar à Igreja Cristã Verbo Lisboa, de acordo com o que o Senhor separou para que vocês possam ofertar, né? Nós já estamos com a nossa conta aqui da igreja, muito felizes por cada passo que a igreja tem dado e solidificado. Então, podem ficar à vontade para fazer a transferência. E eu já agradeço a Deus também por cada oferta, dízimo
e semente semeada no reino. Deus, obrigada. Obrigada pelos corações generosos que você tem moldado. Obrigada pelo amor que tem transbordado aqui na Igreja Cristã Verbo Lisboa, através também dessa oferta tão generosa e amorosa que você tem semeado no coração dos seus membros. Deus, eu te agradeço pelas ofertas que já recebemos, pelo que ainda há de vir, e declaro que todas as finanças vão ser direcionadas pela sabedoria que o Senhor vai nos dar. Assim, em nome de Jesus, eu agradeço e entrego a Ti, Pai, toda oferta e dízimo. Amém. Olha, agora eu quero agradecer a Deus pela palavra que nós vamos receber, por todos nós que estamos aqui, que o Espírito Santo venha nos dar discernimento, que nós possamos ser solo fértil, compreender através da clareza que Deus vai nos trazer, para que possamos também semear essa palavra mais à frente, onde preciso for. Assim, eu agradeço a Deus pela vida do Fagner, pela palavra que vai ser semeada em nossos corações e por esse tempo que vamos ter para receber a palavra. Amém, meus irmãos. Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Para quem ainda não falei, Fernando, Sérgio, Andréia, Marta, Eva, sejam bem-vindas, Marta e Eva, Ana Paula, Rodrigo, Carol, que bênção ter vocês aqui. Vamos então começar, meus irmãos. Nós, nesse mês, na Verbo, nós estamos tratando de um assunto muito importante e muito fundamental que tem nos custado muito caro, que é serviço para Jesus. Ser servo de Deus, ser servo genuíno, servo obediente, como servir, de que forma servir, como eu posso de fato servir ao Senhor. E hoje eu quero lembrar, particularmente, que todos nós, sem qualquer exceção, somos chamados, em razão da nossa própria confissão de fé, a sermos servos. Isso não tem qualquer discussão. Se eu reconheço Jesus como meu Senhor, como está lá em Romanos 10:9, eu tenho que entender que eu estou sob uma condição de servidão perpétua a Ele. E é óbvio que se eu estou reconhecendo esse senhorio do Senhor Jesus na minha vida, eu tenho que ser servo dele, e um servo obediente. Então, se ele, que é o nosso Senhor, ele foi obediente até a cruz, eu vou falar sobre isso de uma forma mais detalhada no decorrer do nosso encontro, da nossa reunião, e nós confessamos publicamente que ele é o nosso Senhor, é indiscutível que nós temos que servi-lo. Eu não posso servir na medida da minha conveniência. Até, como se diz no popular, até a página 2. Da página 3 em diante eu não sirvo mais. Meus irmãos, seja o seu sim, seja o seu não. O resto vem do diabo. A Bíblia é clara nesse sentido. Então eu não posso escolher, se o Senhor me dá uma ordem, se o Senhor me diz, Fagner, sirva aqui, faça isso, caminhe assim, eu não posso escolher dentro daquilo que ele me diz para fazer o que eu devo fazer ou não, porque eu estarei sendo desobediente. Eu não estarei, portanto, reconhecendo e sendo ali submisso ao senhorio que ele tem na minha vida. Então isso nos leva a um campo de hipocrisia, porque se eu confesso o Senhor como meu Senhor, se eu confesso Jesus como meu Senhor, e eu não cumpro aquilo que ele tem para a minha vida, as ordenanças que ele me dá, eu escolho de acordo com a minha conveniência como agir, eu estou entrando num campo perigosíssimo, num terreno muito perigoso, que é o roubo da glória de Deus. E nós vamos entender isso caminhando aqui na nossa conversa de hoje. Agora, fica sempre aquela pergunta:
O que é servir ao Senhor Jesus? Servir a Deus, meus irmãos, é dedicar sua vida a Ele em tudo que nós fizermos. Em tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com excelência, buscar sempre entregar com excelência. Fagner, mas eu produzo empada para vender. Faça com excelência. Fagner, mas eu trabalho com engenharia mecânica. Faça com excelência. Eu trabalho na área de TI. Faça com excelência. Eu sou advogado, faça com excelência. Sou psicólogo, faça com excelência. Tudo que o fizer, faça como se fosse para Deus. Faça com excelência. Porque assim nós vamos sempre agradar ao Senhor, porque estaremos a obedecer seus mandamentos. Meus irmãos, é uma coisa muito simples de se entender. Quem ama a Deus serve com excelência a Ele e ao próximo. Isso é serviço com excelência. Isso é um serviço de adoração. Todo crente verdadeiro, todo crente genuíno que adora a Deus tem que servir. Não tem como deixar de servir. Não há como, se você está andando no reino, caminhando no reino, na busca, nesse processo de santificação, caminhando para chegar na Nova Jerusalém, não há como optar por não servir a Deus. Certamente algo muito errado há no teu caminho e você precisa reestruturar a tua rota para se realinhar aos caminhos do Senhor. Servir a Deus, meus irmãos, significa se colocar debaixo da autoridade dele, para fazer não a minha vontade, mas a vontade dele. Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é esse alinhamento que a gente tem que buscar. Se eu não estou nessa rota, eu tenho que falar, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, me faz realinhar a minha rota, realinha a minha conduta na tua vontade, para que seja feita a tua vontade. Faça com que os meus pensamentos sejam cativos aos teus pensamentos e não aos meus. Quantas e quantas vezes nós, querendo fazer o bem, fazemos o mal? Porque o coração é enganoso. Então eu tenho sempre que me render ao Senhor antes de tomar uma decisão, antes de caminhar para qualquer lado. Senhor, é ali que eu tenho que estar, eu quero ir onde o Senhor estiver. Não deixe com que eu entre no lugar onde o Senhor não esteja. Não deixe eu ir para onde o Senhor não vai. Meus irmãos, isso é uma franca obediência. É viver debaixo da autoridade do Senhor. Porque quem serve a Deus aceita o Senhor como rei. Porque nós sabemos que ele é sábio, que ele é bondoso e que ele tem pensamentos muito bons a nosso respeito. Quem ama a Deus, serve a Deus. Se eu amo ao Senhor, esse amor que eu tenho pelo Senhor vai gerar em mim essa vontade de agradar ao Senhor através de um serviço de excelência. E, meus irmãos, é indiscutível. Servir é a melhor forma de expressar, de exprimir, de colocar para fora esse nosso amor por Deus. Agora, como é que nós podemos servir? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Não dá para a gente detalhar efetivamente todas as formas de serviço no reino, porque cada um, obviamente, tem seus talentos. E aí cada qual vai servir de acordo com os seus talentos. E o Senhor vai, diante das ferramentas que nós temos, nos capacitando para ampliarmos a nossa forma de servir no reino. Eu, por exemplo, não entendia até há pouco tempo, até o Senhor virar essa chave na minha mente, que eu tinha capacidade de liderar uma igreja local, de fazer com que houvesse uma implantação, né, de constituição de um local com imobiliário, né, com ativos imobiliários, para que a gente possa desenvolver os ministérios da Verbo aqui em Portugal. Eu não tinha a minha mínima capacidade intelectual, não conseguia enxergar espiritualmente esse campo que o Senhor plantou na minha vida e disse: caminhe nele, caminhe nesse caminho verdejante. Eu não tinha minha concepção, minha limitação carnal me impedia de ver. Mas o Senhor foi tratando isso em mim, conversando com o Sérgio
e tudo mais, o campo visual e espiritual foi ampliando, ele foi se abrindo, e a gente consegue entender que nós realmente não somos capazes de fazer nada, absolutamente nada. Nós não somos competentes, nós não temos capacidade, nós não temos como fluir, a não ser que seja pela graça do Senhor. E é assim que nós temos que entender. Eu não sou uma pessoa que já nasceu previamente concebida para cumprir algo que eu quero, mas sim para cumprir o que o Senhor quer. É aí que entra de forma substancial a diferença entre como servir ao Senhor de acordo com os propósitos que Ele tem para a nossa vida e como servir de acordo com como eu quero servir. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça cada vez mais. Me realinha no teu plano para que eu possa viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então servir é servir de várias maneiras. Eu posso servir ao Senhor orando, eu posso servir ao Senhor louvando, eu posso servir ao Senhor lendo a Bíblia, refletindo na palavra, meditando ela e, melhor ainda, praticando ela, para que você possa resplandecer a face do Senhor em todos os lugares por onde passar. Obedecer os mandamentos do Senhor, seguir as suas orientações. Eu lembro, eu tenho estudado muito ultimamente Davi, né? Inclusive eu vou trazer uma parte de 1 Samuel hoje para a gente. E eu lembro que Davi sempre consultava o Senhor, né? E quando ele não consultava, a coisa não fluía muito bem. Então, a consulta ao Senhor dá para a gente o quê? A capacidade de receber a orientação dele. Senhor, eu devo ir, eu vou chegar, eu consigo fazer, é para ir, devo caminhar aqui? E o Senhor vai lhe dizer. O Senhor vai lhe dizer diretamente, num som audível. O Senhor vai lhe dizer através de uma palavra que alguém vai trazer para você, de uma situação experimental que você vai ter. Ele vai te dar a orientação, mas você tem que ter paciência, tem que descansar no Senhor. É fácil? Não, não é fácil. É um trabalho diário que nós temos que ali buscar constantemente ouvir a voz do Senhor ou entender como ele estrategicamente nos apresenta circunstâncias para nos orientar. Então, temos que ter o quê? Calma, paciência, domínio próprio, né? Um coração ensinável. Porque, do contrário, nós estaremos agindo de acordo com a nossa vontade. Uma outra forma também de servir ao Senhor, meus irmãos, é amar aos outros tendo compaixão. Jesus tinha compaixão. Cuidado, porque o mundo está levando as pessoas a entender que Jesus tinha pena das pessoas. Jesus não tinha pena de ninguém. Jesus tinha compaixão, é olhar o próximo com amor, porque se você ama o próximo, você quer cuidar dele, você quer ajudar ele, mas não é ter pena, o coitadinho, não é nesse sentido, é entender que você tem um propósito, uma missão dada pelo Senhor de amar ao outro e dar as suas mãos para aquele que precisa do seu apoio, da sua ajuda. Isso é ter compaixão. Não deixe com que essas falsas doutrinas do mundo entrem no seu coração. Nós não temos que ter pena de ninguém. Nós temos que agir com compaixão. Essa é a ordenança. Agir com compaixão. Uma outra forma de servir ao Senhor também é apoiar a igreja. Apoiar a igreja local através dos seus talentos nas mais diversas áreas. Pode ser no marketing, na mídia, né, na Verbinho, pode ser nos casais, na igreja, na escola sobrenatural, na escola de negócios, na reunião de oração. Nós temos várias formas de servir com os nossos talentos. E todos nós temos talentos. Todos nós. O Senhor deu para nós talentos. O que nós precisamos, na verdade, é de encorajamento para desenvolver esses talentos nas mais diversas áreas que o Senhor, né, nos habilitou a agir. Então aqui fica uma palavra de encorajamento também, meus irmãos. Vamos servir, né? Vamos servir. Nós estamos precisando, de fato, né, de pessoas que queiram servir no reino. Não é servir
a um espaço físico, mas entender que aquele espaço físico é um local onde o reino vai ser objeto de manifestação para a glória do Senhor. E nós também vamos servir através dos nossos recursos, como a Carol trouxe hoje, né, com os nossos dízimos e nossas ofertas. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento de que servir ao Senhor é de fato algo que nos torna fiéis às ordenanças dele. Agora, para que eu seja verdadeiramente um servo fiel, eu tenho que ser obediente. E Paulo, ele nos ensina que obedecer sempre será a melhor escolha. Eu quero compartilhar com vocês aqui Filipenses 2, do versículo 5 ao 8. Eu vou compartilhar na tela para ficar já mais fácil de vocês acompanharem. Então vejam comigo. Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele foi obediente. O Senhor Jesus, ele se humilhou, ele se entregou, ele simplesmente se equiparou a nós para que fosse obediente até a morte em cruz. Quem somos nós para andarmos de forma diferente de como andou o Senhor Jesus, se nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas? Então, meus irmãos, Jesus veio ao mundo com propósito. Isso é muito claro para todos nós. Ele literalmente sabia da cruz e do sacrifício que ele teria que cumprir. Ele já tinha consciência plena disso. Mas ele também sabia, e também tinha consciência plena, que o preço do nosso resgate seria a sua própria vida. Aleluia, glórias a Deus por isso. E ele entregou a vida dele em obediência e em nosso favor. E nós, pequenos demais, queremos às vezes ficar discutindo com ele se temos ou não temos que servir, se temos ou não temos que ser obedientes. É muita arrogância da nossa parte, é muita prepotência. E nenhuma dessas características, que são defeitos pecaminosos, são pautados no Evangelho do Senhor. O mundo prega muito. Eu me amo muito, né? O egocentrismo. E esse egocentrismo nos afasta do cristocentrismo. É que nós temos que nos diminuir cada vez mais, é matar a carne prevalecendo o espírito. Nós temos que nos diminuir para que o Senhor cresça. Não existe o meu ego. Eu tenho que aniquilar com ele, esmagar o meu ego, pisar no meu ego, para que seja feita a vontade do Senhor. Eu não tenho, a minha vontade nunca pode prevalecer, mas sempre a vontade do Senhor. Meus irmãos, a cruz, ela foi a expressão máxima da obediência do Senhor ao Pai. A cruz foi a expressão máxima de obediência. Eu vou repetir. Talvez você não tenha ouvido muito bem. A cruz foi a expressão máxima de obediência do Senhor Jesus ao Pai. A cruz. E nós, às vezes, não queremos deixar de comer uma carne no almoço, porque nós gostamos muito daquela carne. Nós, às vezes, não queremos deixar de comprar uma cadeira para casa, porque nós queremos muito aquela cadeira. Meus irmãos, a cruz. Você está disposto a se sacrificar pelo serviço ao Senhor da sua vida? Essa é a pergunta para você refletir no dia de hoje. O que você está disposto a abrir mão para servir o Senhor da sua vida?
Essa é a pergunta de hoje. Essa é a reflexão de hoje. Vale aqui lembrar também que Adão, lá quando o Senhor, né, o colocou no jardim, juntamente com Eva, ele não conseguiu ser obediente. Ele se tornou o próprio Deus dele e ela, porque ele negou a obediência ao Senhor. O Senhor falou: não coma daquele fruto. E o que aconteceu nós sabemos. Eles foram lá e comeram. Então ele se tornou o próprio Deus dele, ele roubou a glória de Deus. A obediência que o primeiro Adão não conseguiu cumprir, o segundo Adão não falhou. Jesus não falhou. Isso nos leva a Romanos 5,19, que eu também vou compartilhar com vocês aqui, meus irmãos. Romanos 5,19. Só um instante. Deixa eu achar aqui novamente a tela. Achei. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Meus irmãos, obedecer a Deus, olha que incrível, gente, olha que incrível. Obedecer a Deus é uma maneira de demonstrar o nosso amor por Ele. É uma. Tem várias outras. Mas a obediência é o ponto de partida. Porque se eu não sou obediente ao Senhor, certamente, e eu falo isso sem medo de errar, certamente nós não vamos conseguir cumprir daqui para frente. Porque se eu não tenho a capacidade de obedecer ao Senhor, o que eu farei daqui para frente? Se eu nem obediente sou, eu ajo de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu querer, em tamanha e flagrante rebeldia. Porque desobedecer ao Senhor é isso. A desobediência nada mais é do que rebeldia. Nós vamos falar sobre isso em 1 Samuel 15, quando Saul desobedece a ordem do Senhor, dada através de Samuel, para aniquilar com os amalequitas. Enfim, Jesus, meus irmãos, ele viveu durante toda a sua jornada sobre a terra, sim, em total e franca obediência, repito, até a sua morte em cruz. E ele quis nos ensinar como viver uma vida que agrada a Deus em obediência. Lembrando que obediência é pressuposto, é o princípio de tudo. Eu vou compartilhar com vocês aqui 2 versículos que nós vamos tirar lá de João, do livro de João. Vejam comigo. 2 versículos sequenciais, ok? Falando exatamente sobre a questão da obediência. Primeiro é esse, João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, é muito simples. O evangelho é assim simples. Eu declaro que eu amo o Senhor. Eu declaro que Ele é o Senhor da minha vida. Ora, se eu o amo, então eu tenho que ser o quê? Obediente, guardar os mandamentos dele. Seja seu sim o seu sim, seja o seu não. O outro versículo, João 6, de 38 a 40. Pois, isso é Jesus falando com gente. É Jesus nos ensinando como sermos obedientes, ok? Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos sempre entender que
a obediência é a parte principal, ou melhor, é o ponto de partida para uma fidelidade ao Senhor. Agora, ainda que não fosse suficiente tudo isso que eu falei, para demonstrar mais ainda como o Senhor Jesus ele era obediente e fazia a vontade do Pai, lembro que ele fazia tudo o que viu o Pai fazer. Em certas situações, ele tinha que ser obediente ao Pai dentro dos propósitos que ele tinha que cumprir aqui na terra, o sacrifício e a morte em cruz. Tanto é que, em seus últimos momentos, antes da cruz, ele orou ao Pai. E o que nós vemos lá em Mateus 26, 39, mostra não somente a confiança do Senhor em Deus, mas também a obediência até a morte, que foi cumprida por nosso Senhor. Lá em Mateus 26, olha aqui comigo, Mateus 26, 39. Todos conhecem essa passagem. E ela é penetrante. Ela tem que nos transformar de alguma maneira. Receba essa transformação agora em nome de Jesus. Vire essa chave. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor em todas as etapas da nossa vida. Ainda que isso terrenamente nos custe alguma coisa, ainda que isso terrenamente nos gere prejuízo, ainda que isso terrenamente nos gere humilhação, ainda que isso terrenamente nos gere perdas. Temos que virar essa chave, meus irmãos. Reflita sobre isso. O que eu sou capaz de abrir mão para servir o Senhor? Será que eu sou capaz de abrir mão do meu eu para servir o Senhor? Será que eu sou capaz de ser obediente ao Senhor para perder tudo que eu tenho? Para abrir mão de tudo que eu tenho para servir ao Senhor, tudo que eu quero para servir o Senhor? Será que eu consigo abrir mão do meu eu, do meu ego, das minhas vontades, dos meus prazeres para servir ao Senhor? O texto está claro. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É aquela palavra, né? Senhor, que seja feita a tua vontade, né? E não a minha, né? E não a minha. Então, assim, nós precisamos trazer como exemplo essa palavra para o nosso dia a dia, para a nossa casa. Que nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E quantas vezes nós resistimos? E eu me coloco aqui no campo de vulnerabilidade, né? De fato, como eu digo sempre para o Miguel, é fácil? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. Mas nós precisamos lutar contra a nossa carne diariamente para que seja feita a vontade do Senhor. Então, quando nós entendemos, né, que essa palavra ela nos atinge de maneira boa para que nós possamos refletir, para crescer no Senhor, nós nos humilhamos cada vez mais. Nós nos humilhamos perante, né, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos amigos, os nossos chefes, para que nós possamos realmente cumprir a vontade do Senhor. Porque, gente, é algo muito comum no nosso dia a dia. Eu acho que isso não acontece só comigo, né? Quando alguém fala algo conosco, a primeira intenção nossa qual é? É refutar aquilo, é rejeitar aquilo. Quando não está de acordo com as nossas ideias, né? Com as nossas vontades, com as nossas intenções. Mas a gente nunca para pensar que pode ser o Senhor falando com a gente. E eu acabei de dizer, nós temos que receber a orientação do Senhor. Então o Senhor cria estrategicamente circunstâncias para que nós venhamos a entender a palavra dele. E talvez a palavra dele, a orientação dele está vindo por uma palavra dos nossos filhos, das nossas esposas, esposos, né? Amigos, amigas. Então, vamos abrir o nosso ouvido espiritual, vamos abrir a nossa mente
para que a gente possa realmente ouvir o Senhor. Às vezes você fala, Senhor, me dá uma resposta, fala comigo. Quantas e quantas vezes eu oro, Senhor, lá no meu secreto, Senhor, eu não estou conseguindo nesse sentido, me ajuda, me dá uma resposta, me mostra. E aí o Miguel vem conversar comigo sobre carro, que é o que ele gosta muito, enfim. E aí, de repente, no meio da fala dele, vem a resposta do Senhor, não percebo. Então nós temos que estar atentos, atentos, meus irmãos, porque essa palavra é para nossa casa também, né? É para o nosso eu, para o nosso dia a dia, tá bem? Agora, só para a gente retomar aqui essa ideia de franca obediência ao Senhor, o Senhor, quando nós não somos obedientes, ele condena a desobediência. Por quê? Porque para ele, obedecer é um ato de adoração racional. Isso é o que eu sinto em espírito. Que obedecer ao Senhor é um ato de adoração racional. Porque eu entendo o que é essa adoração racional? É entender literalmente o que nós estamos fazendo. Isso é adoração racional, é entender o que nós estamos fazendo. Então eu não obedeço ao Senhor só por obedecer. Eu obedeço ao Senhor porque eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, porque a vontade dele prevalece sobre a minha e eu quero experimentar o que ele tem para a minha vida quando eu estou em franca obediência às ordenanças dele. Isso é uma adoração racional. É compreender. Senão é emocionalismo. Senão é emocionalismo. Infelizmente isso acontece muito. O emocionalismo leva a um afastamento da adoração racional. E o Senhor quer adoradores em espírito e em verdade, ou seja, aqueles que saibam literalmente o que estão fazendo. É isso que o Senhor espera de nós. E eu quero trazer esse exemplo que eu acabei dizendo ainda há pouco, que está lá em 1 Samuel, de 15, 22 a 23. O que aconteceu? O Senhor falou para Saul, através de Samuel, que ele tinha que aniquilar os amalequitas. Não guardar nada, absolutamente nada. Não tinha que ter, né, nada guardado para Israel. Ele tinha simplesmente que aniquilar com tudo. Mulheres, homens, novilhos, tudo. Tinha que acabar com tudo, sacrificar tudo. E aí Samuel disse isso para Saul. Saul foi, mas ele não obedeceu ao Senhor. Ele resolveu preservar o rei amalequita, ele resolveu preservar alguns carneiros, ele resolveu preservar algumas mulheres, ele resolveu desobedecer ao Senhor. Para ser mais literal, meus irmãos, ele resolveu desobedecer ao Senhor. E aí o que o Senhor fez? Vamos ver aqui. Em 1 Samuel 15, 22 a 23. Saul, né? Saul desobedeceu ao Senhor, tá bem? O rei Saul desobedeceu ao Senhor. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Essa é uma pergunta para a gente, também nos dias de hoje. Tão atual quanto naquela época. O Senhor, ele tem prazer mais em nossos sacrifícios do que em nossa obediência, em respeito à sua palavra, em consideração às suas ordenanças? E aí Samuel continua: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão ao senhorio é melhor do que a gordura de carneiros. Uau, que incrível! Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Meus irmãos, isso é forte. Então, o rebelde, ele está cometendo o pecado da adivinhação. Por quê? Ele vai agindo de acordo com o seu pensamento,
Ah, eu penso que, talvez isso. Não, não, não. Você, se você for obediente, você vai cumprir aquilo que o Senhor está dizendo em franca obediência, e com isso você não vai o quê? Passar por esse pecado. Você não vai cair nesse pecado de desviação, que é gerado pela rebeldia. E a arrogância como o mal da idolatria. Por quê? A arrogância gera o egocentrismo, é o meu eu, a minha vontade, o meu querer. Então você é um auto-idólatra. Vamos denunciar agora isso em nome de Jesus, a rebeldia e a idolatria, para que nós sejamos servos fiéis, obedientes ao Senhor. E aí Samuel conclui: como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Aqui, para mim, nos meus estudos, é o que define o fim do reinado, né, de Saul. E aí depois nós conhecemos a história, né, toda aquela história de perseguição de Saul a Davi, e até que Davi, né, depois de Saul morrer na guerra, na batalha, né, enfim, Saul, aí com a morte de Saul, Davi se torna rei, enfim. Aí deixa isso para uma próxima oportunidade, né? Que a Carol já está me dizendo que já estou no meu limite de horário aqui, né, amor? Já estou a terminar. Bom, enfim. Então, o que nós podemos concluir, gente, de tudo que nós falamos aqui hoje? É que a nossa desobediência ao Senhor rouba sua glória, a glória dele. Pois nós acabamos por nos tornar os nossos deuses, fazendo com que a nossa vontade prevaleça, não a dele. E é sobre isso que nós estamos falando hoje, é sobre isso. O nosso agir tem que ser o contrário. Para que nós sejamos fiéis, obedientes ao Senhor, nós temos que abrir mão do nosso ego, matar o nosso ego, matar a nossa carne, fazendo com que a vontade do Senhor prevaleça e não a minha. Então, como é que eu vou ser um servo fiel? Como diz o Senhor Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com as coisas, porque as coisas, elas certamente serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E as coisas serão acrescentadas. Roupas serão acrescentadas, alimentação será acrescentada. Não se preocupem com isso. Busquem primeiro o reino de Deus, valorizem a obediência ao Senhor. Porque não adianta apenas crer, nós também temos que obedecer. A fé sem obras é morta, diz Tiago. Então, o crer, ter fé, nos leva a obedecer, a fazer, a agir. A oração é isso, eu peço, mas eu tenho que agir. Eu levo ao Senhor a minha petição, mas eu tenho que agir. Porque a fé sem obras, ela é morta. Por fim, meus amigos, eu quero orar. Quero orar ao Senhor aqui com vocês. Recebam essa palavra em nome de Jesus, reflitam sobre ela, sobre essas questões que eu deixei hoje, tá? E eu oro, Senhor, para que Tu crie em nós um coração obediente, para que o nosso agir, o nosso pensar, a nossa conduta seja de acordo com a Tua vontade, Pai, e nunca com a nossa. Que se em algum momento, Senhor, a nossa vontade venha prevalecer, nos incomoda através do Espírito Santo, para que assim nós possamos nos diminuir e Tu crescer cada vez mais e reinar em nossas vidas, como é a nossa confissão de fé. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Obrigado aí pela atenção. Eu vou devolver a palavra à Carol para ela passar aí para as nossas news. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por essa palavra. Agradecer a Deus para que nós, eu digo nós, principalmente a nossa casa, possamos ser esses filhos que vão ter corações ensinados, né? Porque na reunião de mulheres nós estávamos já a falar sobre isso, né? Não sabia que essa seria a palavra que o Fagner ia trazer. E uma palavra muito simples,
e resumir toda a palavra que o Fagner trouxe, é escolha. Todo momento nós podemos escolher, né? Então, que nós possamos carregar essa palavra no nosso coração, sempre com discernimento espiritual, com o que Deus possa trazer ao nosso coração de entendimento, dentro da nossa capacidade, que é a capacidade que Ele dá a cada um, como a fé, a medida de fé que Ele dá a cada um, está na palavra. Então, já agradeço a Deus por essa palavra e todos os dias a capacidade de escolher a Cristo, principalmente, primeiramente, né? Agora, com a Verbo News, lembrando que às segundas nós temos aula da Escola de Negócios. Terça, nós temos a nossa Igreja no Lar presencial aqui em Lisboa. Quarta, temos novamente a nossa aula na Escola de Negócios, né? Uma é do primeiro ano, a outra é do segundo ano. Segunda-feira é do primeiro ano, quarta-feira é do segundo ano. Na quinta, temos pela manhã a reunião de Nova Mulher. Depois à noite temos a reunião de oração. Se você tiver algum pedido de oração, tiver alguma questão a ser levada ao Senhor, para colocarmos na cruz de madeira, só deixar no chat, ou então nos entregue também, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. E nós vamos ter, de 15 em 15 dias, a aula da Escola Sobrenatural, aos sábados, além da nossa reunião dominical. Quero agradecer a Deus por esse tempo. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela palavra que aqui foi falada, eu te agradeço pelos visitantes que nós tivemos, eu te agradeço pelos visitantes que ainda hão de vir, de visitar essa palavra. Deixar como uma palavra final de reflexão, 2 Coríntios 10, 4 ao 6, que fala que as armas que nós lutamos, né, elas são poderosas porque vêm de Deus. É Ele que nos dá as armas. E vamos ter, sim, capacidade de lutar e guerrear através do que nós recebemos de Cristo Jesus. Aqui também fala da obediência. Então, que seja uma semana abençoada, que nós possamos ter essas armas do céu, que são poderosas para destruir fortalezas. Seja uma semana abençoada, que nós vamos conseguir destruir todos os argumentos malignos que venham se levantar contra os propósitos de Deus na nossa vida. Seja uma semana abençoada, e nós possamos estar prontos para ir contra todo ato de desobediência e sermos completamente obedientes a Cristo Jesus. Seja uma semana abençoada, onde nós possamos estar debaixo da vontade do nosso Pai. Assim eu agradeço a Deus por esse tempo, pelas nossas vidas e pelo que ainda há de vir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Até domingo que vem. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana, bom domingo. Vocês também, Deus abençoe, gente. Beijo na família, Sérgio, Fernando, Andréia. Dá um beijo no Guerra. Amém, gente. Ana Paula. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Igualmente. Tchau, gente.